Agora que você já estudou a teoria sobre eletricidade básica em nosso manual e já tem os conhecimentos básicos fundamentais para aprofundar nosso estudo, podemos passar para o aprofundamento e compreensão de outros processos fundamentais para qualquer técnico que pretenda trabalhar com a manutenção de equipamentos de informática. Para começarmos a entender a eletricidade e o eletromagnetismo, pensemos um pouco nos aparelhos e componentes elétricos e eletrônicos que entramos em contato no dia a dia. Estes aparelhos podem ser separados de acordo com a finalidade de sua utilização. Existem aparelhos cuja função principal é produzir aquecimento, ou seja, transformar a energia elétrica em térmica ou calor. Eles fazem parte do grupo dos resistivos e possuem um condutor elétrico geralmente em forma de espiral, denominado resistor. Quando ligado em uma tomada, o resistor aquece transformando a energia elétrica em energia térmica. Nos computadores, a eletrônica permite o processamento de dados e de informações. Praticamente todos os aparelhos possuem uma placa que fornece informações sobre as unidades elétricas necessárias para seu funcionamento, como corrente, tensão, potência, frequência e outros. Veja esta primeira informação, 127 volts. Ela se trata da tensão elétrica, que tem valor numérico de 127, e a unidade é o volt. Tensão elétrica é a força com que os elétrons são empurrados dentro de um condutor. A unidade de tensão elétrica é o volts, né? E tem também os submúltiplos, que é o quilovolt e o milivolt. Corrente elétrica é o fluxo de elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons que é empurrada pela tensão, né? Então, a quantidade de elétrons que passa em um condutor denomina-se corrente elétrica e tem sua unidade medida em amperes, né, ou miliamperes. Em um circuito fechado, o fluxo de elétrons ocorre da placa negativa da fonte para a placa positiva. No entanto, para a análise de circuitos, vamos considerar sempre a corrente convencional, cujo sentido é contrário ao fluxo de elétrons, ocorrendo da placa positiva para a placa negativa da fonte. Tensão elétrica e corrente elétrica são propriedades da eletricidade diferentes, né? Então, a tensão é a força com que os elétrons são empurrados, né? E a corrente é a quantidade desses elétrons que são empurrados por essa força que é a tensão. Podemos demonstrar esses conceitos por analogia, com duas caixas d'água, uma vazia e a outra cheia, que são interligadas por um cano e um registro fechado. Enquanto este registro estiver fechado, a água que estava em uma das caixas vai fazer força para empurrar a água pelo cano. Esta força que a água faz pelo cano equivale à tensão que existe na rede de distribuição de energia elétrica e nos condutores elétricos de sua casa, que no Brasil é 127 ou 220 volts. No caso da caixa d'água, não vai haver nenhuma passagem desta água porque o registro está fechado. Ou seja, não vai haver nenhuma corrente de água circulando de uma caixa para outra. Quando o registro é aberto, a força existente em uma das caixas empurra uma quantidade de água pelo cano até atingir a outra caixa d'água.
Esta quantidade de água que flui pelo cano nós chamamos de corrente de água. Se utilizarmos um registro maior, mais água vai fluir para a outra caixa, apesar da força existente ser a mesma. Fazendo uma analogia com a tensão e a corrente, é como se de um lado tivéssemos uma quantidade de elétrons que são impulsionados por uma força. Enquanto não houver uma ligação física do ponto A com o ponto B, não vai haver corrente no circuito. Quando fechamos a chave e colocamos em contato com B, circula uma corrente no circuito, acendendo a lâmpada. Agora, sempre vai haver a tensão com o equipamento estando ligado ou não. Se um aparelho estiver ligado, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts, ocorrerá corrente elétrica e consumo de energia. Se trocarmos a lâmpada por uma de 100 watts, a tensão continuará a mesma, mas a corrente irá aumentar, aumentando também o consumo, quando comparado com a lâmpada de 60 watts. Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a alternada. A corrente contínua é aquela que percorre a carga em uma única direção. Ela pode ser pulsativa ou pode ser estabilizada. Ela é representada pelas letras DC ou CC, de corrente contínua. É o tipo de corrente fornecida pelas pilhas, baterias ou fontes de alimentação retificadoras dos equipamentos de informática. É utilizada internamente em equipamentos de informática e pode ser conseguida a partir da corrente alternada em suas fontes de alimentação retificadoras. Na corrente alternada, a corrente sai do zero, vai a um máximo num sentido e volta a zero. Logo em seguida, inverte o sentido, vai a um máximo e volta a zero, percorrendo uma senoide. O número de vezes que ocorre este ciclo completo por segundo indica a frequência da rede elétrica. No Brasil, é padronizado 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Ela é representada pelas letras AC ou CA de corrente alternada. O sinal que a representa é uma senoide. A corrente alternada é a fornecida pelas usinas porque é mais fácil de ser transmitida e mais fácil de ser utilizada nas residências e indústrias. A conhecida lei de Ohm é aquela que relaciona a tensão, a corrente e a resistência elétrica de um circuito da seguinte forma: a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, onde a tensão tem a unidade volts, a resistência em ohms e a corrente em ampere. Vamos ver um exemplo prático. Qual será a corrente que passa em um circuito com uma lâmpada que possui 100 ohms em uma tensão de 110 volts? Corrente é igual à divisão da tensão pela resistência. Então, ao dividir 110 volts por 100 ohms, temos uma corrente de 1,1 ampere. Se a tensão de alimentação subir para 220 volts, qual será a corrente elétrica na lâmpada? Vimos que ela dobra para 2,2 amperes.
Normalmente a tensão que você recebe na sua residência ou nas nossas empresas são tensões de corrente alternada, né? Então as distribuidoras de energia nos fornecem essa tensão. E os equipamentos de informática em geral, né, funcionam com tensão contínua, né? Então internamente a tensão que eles utilizam é a tensão de corrente contínua, né? Então para que haja essa conversão, a maioria dos equipamentos utilizam conversores, né, que possuem a função de converter a tensão alternada da distribuidora numa tensão contínua que vai ser usada internamente ao equipamento. Então aqui nós temos algumas fontes, né, de tensão, também chamadas de conversores, né? Nós temos aqui a fonte do computador, né, que converte tensão alternada em contínua. Temos aqui fonte de notebook, fonte de impressora matricial, fonte de impressoras jato de tinta, né? Então, o princípio de funcionamento delas é receber uma tensão de corrente alternada na entrada, né, e converter esta tensão em tensão de corrente contínua na saída que vai ser ligada no equipamento. A potência é outro valor importante. Ela indica a potência elétrica necessária para o funcionamento dos aparelhos. Quanto maior o valor da potência, maior será o consumo de eletricidade do aparelho. A relação entre a potência, a tensão e a corrente é explicada pela lei de Joule e é expressa pela fórmula. Potência é igual a tensão vezes a corrente, com a unidade de potência em watts, a tensão em volts e a corrente em ampere. Vamos estudar o caso do chuveiro. Ele pode variar o aquecimento e funcionar sob uma tensão de 110 ou 220 volts. O resistor do chuveiro tem a função de aquecer. Ele é composto por 3 pontos de contato, sendo que um deles sempre permanece ligado ao circuito. As ligações inverno e verão são obtidas utilizando-se comprimentos diferentes do resistor. Observe que na ligação verão, o resistor apresenta-se maior e na posição inverno, utiliza-se um trecho menor do fio resistor, permitindo que a potência e, portanto, o aquecimento sejam maiores. Portanto, para uma mesma tensão e espessura do resistor, quanto menor o seu tamanho, maior será o aquecimento de água do chuveiro e maiores serão sua corrente e potência consumida. Vamos visualizar isto com um exemplo prático. Um chuveiro de 4.400 watts de potência ligado a uma tensão de 220 volts absorverá qual valor de corrente? Aplicando a fórmula da lei de Joule, temos potência é igual corrente vezes a tensão. Então, a corrente é igual à potência dividida pela tensão, que será 4.400 watts sobre 220 volts, que equivale a 20 amperes. Para este mesmo chuveiro submetido a uma tensão de 110 volts, qual será a corrente absorvida? (4.400 divididos por 110 equivalem a 40 amperes. Observe que para um mesmo chuveiro ligado em 220 volts, a corrente será a metade se ligada em 110 volts. Assim, na instalação do chuveiro em 220 volts, pode-se utilizar condutores com bitolas menores, reduzindo o custo de instalação. A energia elétrica é a potência dissipada ao longo do tempo, ou seja, a energia elétrica é a potência vezes o tempo. Se o tempo considerado for a hora, a energia é expressa em watt-hora. Como esta unidade é muito pequena, na prática usa-se a potência em kilowatt e a energia em quilowatt-hora.
A energia elétrica é medida por instrumentos chamados quilowatt-hora que somam a potência consumida ao longo do tempo. Vamos aprender mais com um exemplo prático. Qual o consumo de energia mensal de um chuveiro com potência de 4.400 watts ligado durante 1 hora por dia? Vimos que o consumo de energia é igual à potência vezes o tempo. Consumo de energia será a potência de 4.400 watts vezes o tempo de 1 hora vezes 30 dias. O consumo de energia será de 132.000 watts-hora por mês, ou 132 kWh. Qual o valor a ser pago no final do mês pelo consumo do chuveiro se o quilowatt-hora vale 50 centavos? O valor mensal a ser pago será de 132 kWh vezes 50 centavos, resultando em R$ 66. A proteção de uma instalação elétrica residencial é feita por meio de disjuntores elétricos, cuja função é interromper o circuito se a corrente ultrapassar o valor que os condutores ou equipamentos da instalação podem suportar. Da mesma forma, os equipamentos eletrônicos possuem fusíveis que são elementos essenciais para protegerem esses equipamentos contra sobrecorrentes que possam danificá-los. Existem vários tipos de fusíveis. O mais comum é o do cartucho de vidro com fio. Neles vem especificada a corrente que suporta, por exemplo, 5 ou 10 amperes. Se a corrente consumida no circuito for maior que aquela especificada no fusível, seu filamento, que é de baixo ponto de fusão, se funde e o circuito é interrompido, impedindo que seus componentes sejam prejudicados. Os fusíveis são ligados em série, com o circuito de alimentação do equipamento, e devem fundir com rapidez antes que a sobrecorrente danifique os componentes do equipamento. Como vimos, os princípios básicos da eletricidade são simples. Existem diversos outros conceitos importantes no campo da eletricidade e do eletromagnetismo, os quais são abordados no manual. No entanto, estes que apresentamos aqui são essenciais para qualquer técnico de equipamentos de informática. Para que você fixe estes conhecimentos e confirme se realmente entendeu os princípios da eletricidade, faça todos os exercícios propostos no manual. Caso continue com dúvidas, o que é bastante comum, não hesite, volte a estudar este módulo, tanto no manual quanto no filme.